Caríssimos irmãos e irmãs, vocês aqui presentes, vocês que de casa naturalmente nos assistem, o grande desafio que o domingo de Páscoa coloca diante de todos nós, homens e mulheres de fé, é um desafio único, mas decisivo em nossas vidas. Compreender de uma vez por todas que a ressurreição do Senhor e a nossa ressurreição não é um projeto de Deus para depois da nossa morte tão somente. Não é uma ideia de Deus pensada para que nós a realizemos a longo prazo, num futuro distante, vago, e que nós não conseguimos perceber e compreender direito aqui e agora. Se assim o fosse, não teria muito sentido. A ressurreição do Senhor e a nossa ressurreição é um projeto de Deus para se realizar aqui e agora já. É algo que deve se encarnar, se inserir, se concretizar no nosso dia a dia. Aliás, a palavra morte e ressurreição, essas palavras têm que ser pronunciadas sempre no plural, porque todos os dias nós morremos para alguma coisa, para alguém, para alguns acontecimentos, para alguns valores, e somos chamados a ressuscitar para outras coisas, para outras pessoas, para outros acontecimentos, para outros valores. Esse é o processo, é a dinâmica da nossa vida, e isso é incorrigível. Isso independe da nossa vontade. Essas mudanças acontecem o tempo inteiro. Morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Isso já é uma antessala que nos aponta para a ressurreição, que nós chamamos ressurreição definitiva, depois da nossa morte. Mas tem que começar, e mais do que começar, tem que se concretizar e de alguma forma realizar-se plenamente em nós, nos nossos dias atuais. E somente se isso acontecer, é que nós podemos vislumbrar a ressurreição para a vida eterna. Dizia um sábio teólogo que aquele que não encontrar Deus nessa vida, tampouco o encontrará na outra vida. Às vezes nós pensamos que Jesus Cristo, pelas narrativas que nós vamos lendo e às quais vamos nos habituando e acostumando, pensamos que Jesus Cristo morreu e depois ressuscitou, quando foi exatamente o contrário. Ele primeiro ressuscitou, depois é que morreu. Jesus estava aqui inserido totalmente em nossa vida, assumiu plenamente a nossa condição humana, em tudo e por tudo, como sabemos, menos no pecado. Porém, os pés no chão, a cabeça, o coração, a alma no céu, em Deus. E Jesus Cristo, mesmo estando aqui, sabia que não era daqui e vivia exatamente à luz dessa consciência iluminada e iluminadora. Jesus Cristo já vivia a vida do ressuscitado. Estava em comunhão plena com aquele que o enviou. E ele dizia isso em vários momentos. Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Sede um como eu e o Pai somos um. Eu vim para realizar a obra do meu Pai. A minha missão é fazer a vontade do Pai. São inúmeras as ocasiões em que nós percebemos essa ligação perfeita entre alguém que está na terra e alguém que está no céu. Na vida humana de Jesus Cristo, transparecia 100% a sua divindade, no que pensava, no que falava, no que realizava, no que vivia a cada instante. Em todos os detalhes da sua vida, ali estava alguém que não conheceu a morte. A morte viria depois como uma consequência natural, porque vem para todo ser humano, todo ser encarnado, mas a morte já não era problema para Jesus Cristo. Quem é capaz de viver como ressuscitado
não vai ter medo nunca de morrer. A morte é apenas algo natural, não é a ocorrência mais importante e fundamental. Jamais terá a última palavra sobre a vida. A palavra é sempre a vida. E é por isso que a vida precede a morte. Nenhum de nós nasceu para morrer. Todos nós morremos para ressuscitar. E essa ressurreição tem que ser um gancho ao qual nós nos agarramos cotidianamente, na expressão do dia a dia da nossa existência. Se não for assim, nada feito, absolutamente. E é interessante que esse caminho é um caminho que a gente faz inversamente. Tudo aquilo que Jesus Cristo quis quando esteve conosco foi nos puxar para a nossa vida, nos puxar para a terra, para que aprendêssemos a valorizar a vida enquanto ela brota para nós, para que pudéssemos encarnar o amor de Deus plenamente nesse estado de vida em que estamos. E tudo aquilo que nós fizemos até hoje foi sair da vida, fugir da vida, buscar uma certa espiritualidade que parece estar nas alturas, buscar Deus como se Deus nos escapasse o tempo inteiro por entre os dedos. E à procura de uma vida eterna que está numa abóboda celeste, quilômetros e mais quilômetros infinitos longe de nós. Jesus Cristo nunca se desumanizou. Jesus Cristo nunca nos afastou de nós próprios, das nossas ocorrências, das coisas que somos chamados a viver no dia a dia. E queria precisamente que através da vivência dessas coisas, nós encarnássemos as realidades divinas. Ele sempre trouxe o céu para a terra. Sempre trouxe a eternidade para a vida terrena. Sempre trouxe a salvação para essa vida. Aliás, a palavra salvação em grego é a mesma palavra usada para saúde. A pessoa salva é aquela que tem saúde. E nós sabemos que saúde, conforme nos define a Organização Mundial da Saúde, é uma vida plena, tocada, desenvolvida em todos os aspectos. Aspecto pessoal, físico, emocional, espiritual, inclusive e sobretudo, social, político. Todas as dimensões devem ser contempladas numa vida de alguém que se diz saudável. Então, eis o grande desafio para nós: viver a vida de um ressuscitado, ainda aqui e agora. Com isso, eu não quero dizer para vocês que a existência da ressurreição para a vida eterna não exista. Isso não nega a ressurreição para a vida definitiva em Deus. Apenas diz que a vida que nós temos aqui e agora é a nossa única chance de viver toda essa experiência divina por nós próprios, de construir, de tocar, de fazer a experiência de Deus em nós mesmos e por nossa própria vontade, por nossa própria escolha, por nossas próprias opções. Porque se alguém esperar morrer para se salvar, não vai conseguir. O caminho é inverso. A gente tem que construir a salvação nesse tempo favorável que Deus nos concedeu de vida, de existência. Então, ao invés de esperar morrer para que a salvação aconteça, nós nos salvamos e assim estaremos preparados para morrer a qualquer momento. Se alguém ao longo dos 20, 30, 50, 80 anos ou mais que passar por aqui desperdiçar a sua vida numa outra coisa que não um projeto de busca de salvação, certamente jogou o seu tempo precioso fora, literalmente. Esse é o maior desafio que Jesus Cristo nos faz quando ressuscita dos mortos. Obriga-nos a pensar e valorizar a nossa vida tintim por tintim, detalhe por detalhe, em todos os seus pormenores. E é por isso que, por exemplo, o Evangelho de hoje nos chama a atenção, para que a gente, olhando para as personagens que aqui se apresentam, nomeadamente Maria Madalena, Pedro e possivelmente João,
nomeado como discípulo amado do Senhor, olhando para eles nesse percurso da descoberta do Cristo ressuscitado no túmulo vazio, nós possamos também olhar como é que nós encaramos determinadas coisas em nossas vidas e modificá-las, se for o caso. Eu tenho para mim que essas personagens cometem alguns erros que talvez sejam os nossos. Erros pequenininhos ou grandes, mas todos eles, no seu conjunto, nos impedem de viver a ressurreição ainda aqui e agora. Quanto a Madalena, primeiro erro dela é que ela representa uma mulher desatenta, num primeiro momento, superficial, precipitada, julga antes de ver melhor, de se aprofundar, de refletir sobre aquilo que viu. Ela chega, vê a pedra removida do túmulo e sai logo correndo e dizendo: roubaram o Senhor do... Ela nem foi lá para ver, ela nem entrou, ela só imaginou. E às vezes a nossa vida é uma precipitação atrás da outra. Nós vivemos a partir do irreal, do imaginário, bom ou mal. Infelizmente, às vezes, mais mal do que bom. E é muito importante que isso saia de nós, que nós possamos trazer a realidade como ela é para a nossa vida, para a frente dos nossos olhos, e possamos aprofundar todas as coisas que chegam até nós, para que as coisas sejam realmente reais, a nossa vida seja do jeito que ela é. Aliás, já está mais do que comprovado pela psicologia que nós nunca vemos as coisas como elas são, nós sempre vemos as coisas como nós estamos. Às vezes uma coisa é maravilhosa, mas como nós não estamos nada bem, essa coisa não vale nada. Outras vezes uma coisa não é tão boa assim, mas como nós estamos bem, para cima, para o alto, transformamos essa coisa numa ótima notícia. Daí precisamos cuidar do nosso estado de espírito, de como estamos nós todos os dias, para que possamos ver as coisas exatamente como são, nem mais nem menos. Não inflacioná-las, mas também não reduzi-las, não restringi-las, não diminuí-las de tamanho, quando elas são grandes. Esse foi um defeito que Maria apresentou nessa relação com o túmulo do qual estava removida a pedra. Depois, Maria também representa aqueles que não conseguem distinguir circunstância de realidade. Naquele momento, ela confunde uma coisa com outra. Nós também confundimos muitas vezes. Às vezes, uma circunstância de dor, uma circunstância de sofrimento, de doença, de saudade, de perda, nos afunda, e como é difícil a gente se reerguer a partir dela. Porque nós achamos que a vida é aquilo, é aquele momento. Eu acho que aqui está o fundamento dos suicídios, de um modo geral. A pessoa está tão envolvida com uma coisa ruim, que momentaneamente lhe atingiu, que ela acha que aquela coisa ruim é a vida dela. Não consegue mais olhar para trás para perceber que a vida atrás não era daquele jeito. Não consegue olhar para frente para perceber que existe um amanhã, um depois de amanhã e um depois de depois. E que a vida sorri para ela mais na frente. Porque tudo passa. Passam as coisas boas que a gente não quer nunca que passem, e passam as coisas ruins que parecem que não vão acabar jamais. Tudo tem o seu prazo de validade. E às vezes passa muito mais rápido do que nós esperamos e imaginamos. Então, por piores que sejam os nossos momentos e as nossas circunstâncias, a vida é maior. E é importante que nós nos abalizemos e nos deixemos iluminar pela grandiosidade da vida e não pela pequenez, às vezes pela mesquinhez de um momento, de uma circunstância. Haverá muitos outros momentos daí para frente, como já houve daqui para trás. Depois, Maria representa aqueles que às vezes somos nós, que tem uma facilidade imensa de ver o lado negativo primeiro das coisas. Nós somos assim. E eu não sei por que tamanho mistério
Todos nós, em geral, agimos assim. Pensamos sempre no lado ruim. Depois, se houver alguém para nos alertar, é que nós nos deixamos envolver por alguma positividade, algum otimismo. Ora, quando a gente encara a vida com pessimismo, com negativismo, naturalmente não teremos bom resultado nunca. Nunca, absolutamente. É fundamental que a gente seja otimista, porque a vida é demasiado pesada. E se a gente associar ao peso da vida o pessimismo da gente, estamos todos afundados. Caímos no precipício e talvez nunca mais saiamos dele com facilidade. Sejamos otimistas. Lembro-me de um pensamento que ouvi, que nós devemos deixar o pessimismo para os melhores dias. Nos dias piores, sejamos otimistas. Isso é maravilhoso. Se alguém tiver de ser pessimista, espere o dia mais alegre de sua vida. Mas nos dias tristes, bote o otimismo para funcionar. Coloque-o à sua frente. Vislumbre-o o tempo inteiro. Depois, Maria representa-nos quando nós mergulhamos tanto nos problemas e não vemos mais as soluções. Aliás, as soluções para os nossos problemas quase nunca podem surgir no mesmo nível em que os problemas surgiram. É preciso que nós criemos um outro ambiente dentro de nós, uma outra atitude. E às vezes até saiamos daquele lugar concreto em que o problema brotou, para que, quem sabe, vislumbremos a solução para ele. E às vezes a gente está envolvido num problema, lamenta da vida, reclama de Deus, porque já rezou tanto e não conseguiu resolver, não conseguiu ter uma luz, não conseguiu vislumbrar uma solução para ele. Saiamos de perto dele, procuremos criar um outro ambiente para nós, distante daquele problema por algum momento, e o olhemos à distância. Quem sabe uma luz brote. Lembro-me, e eu sempre digo isso, que quando saí para estudar fora, e eu saí de casa com 14 anos, foi a coisa pior do mundo. Um adolescente saindo de casa, vendo a mãe chorando, o pai entristecido pelos cantos, a gente dando tchau, numa noite chuvosa, uma madrugada, num carro alheio para ir para a capital. Foi realmente doloroso, mas foi a dor mais profícua, mais fecunda que já passei na minha vida. Porque fora de casa, fisicamente falando, distante geograficamente, quando eu sabia às vezes de um problema que lá estava acontecendo, eu conseguia à distância enxergar melhor do que aqueles que estavam dentro do problema. À distância, às vezes, a gente ajuda muito mais de quando está envolvido totalmente, emocionalmente tomado pelo ambiente e as suas dificuldades. Então é bom que de vez em quando a gente saia um pouquinho para olhar e ver distante e ao mesmo tempo trazer para perto aquilo que os de perto não conseguem ver com facilidade. Maria é tudo isso. Depois, Maria é alguém que está voltada para o passado. Quando ela olha para o túmulo, ela se lembra do passado, tudo aquilo que viveu com Jesus Cristo, a presença física de Jesus Cristo, se lembra das ameaças que Jesus Cristo sofreu, de morte. Então ela logo pensou, roubaram o Senhor daqui. Roubaram. Pregaram uma peça contra nós, os seus seguidores. Quando a gente está muito focado no passado, a energia que nós precisamos para olhar para o presente nos falta, porque a energia é a mesma. E se nós colocamos nossa energia num lugar, nos falta noutro lugar. A grande questão é onde é que nós estamos colocando a nossa energia, o nosso foco, a nossa atenção, pelo amor de Deus. Tem gente que passa a vida inteira como dirigindo um carro, olhando para o retrovisor, vai bater nos outros carros, vai matar ou vai morrer. É preciso olhar pelo para-brisa, aquele vidro grande da frente. De vez em quando a gente dá uma olhadela pelo retrovisor, apenas para ter uma referência. Mas o vidro é outro. A luz está mais à frente. E é para frente que se encaminha. Nós já aprendemos isso.
Passemos agora, já falei demais de Maria, para não ficar falando só das mulheres. Os homens cometeram um bocado de erro aqui no evangelho de hoje também, representados por Pedro e possivelmente João, o discípulo amado. Eles, quando receberam a notícia de Maria, começaram a correr. Eu não sei por que a gente tem uma mania de correr, não é? Por tudo e por nada a gente põe o pé na estrada e corre, e acelera, e acha que vai conseguir um resultado mais rápido, melhor, acha que vai chegar na frente dos outros, que é uma grande vantagem para nós. Pedro e João não foram diferentes de nós quando assim pensamos. Eles confundem competência com correria, com agitação, com pressa. A calma e a serenidade não são incompatíveis com o sucesso, com os bons resultados. Pelo contrário, nós vivemos num mundo marcado por essa correria louca, por esse estresse. E é tão sintomático que quando a gente está parado num canto, é bem possível que alguém chegue e diga: ei, vê se faz alguma coisa, não fica parado aí não. Porque fazer as coisas é que é importante, movimentar-se é que é importante. Quando deveria ser o contrário. Quando a gente estivesse muito apressado, fazendo tanta coisa, seria muito bom que alguém chegasse: ei, vê se para um pouco, respira, se acalma. Não tem ninguém colocando um punhal na sua garganta dizendo: faça isso agora, lave essa louça agora, arrume essa cama agora, limpe logo esse chão. Não tem ninguém fazendo isso. Então, o ritmo é o nosso ritmo. É aquilo que cabe dentro da nossa calma. A pressa tem que caber na nossa calma. Tem que caber no nosso equilíbrio. Tem que caber numa vida realmente equilibrada. E isso muitas vezes a gente não faz. E aí fazemos como aquele piloto que estava lá comandando um avião em pleno voo. De repente ele pega o microfone e diz para o som interno: senhores passageiros, eu tenho duas notícias a dar a vocês. A primeira é boa, aliás, é ruim, mas a outra é boa. A ruim é que nesse exato momento nós perdemos o contato com a torre, lá na Terra. E nós não sabemos nem onde estamos e nem para onde vamos. Agora, a notícia boa é que a aeronave está em perfeitas condições e nós estamos voando a toda velocidade. Grande coisa. Essa é a nossa vida. Estamos numa correria imensa e satisfeitos porque podemos correr. Mas perguntarmos: para onde é que você está? Eita, esqueci. Nem sei mais. Me envolvi tanto com a pressa que já esqueci a meta final. É aquele casal que viajava e de repente a mulher que estava dirigindo e ela entrou numa estrada, o homem deu uma olhadazinha no mapa ali do lado e disse: querido, eu acho que você entrou na estrada errada. Eu disse: não, mas não tem problema não, querido, porque essa estrada é tão boa, dá para a gente correr mais. Me lembro daquela história, e às vezes é a nossa história, de alguém que colocou uma escada enorme num prédio e subiu, porque ele precisava ir para o último andar e só tinha aquele acesso. Com muito sacrifício, ele foi subindo degrau a degrau, sempre com medo, mas com cuidado para se segurar ali e não cair. Passou muito tempo, finalmente chegou lá no último andar onde ele queria chegar. Só que quando chega, ele olha para o lado e percebe que ele colocou a escada no prédio errado. Às vezes nossa vida é assim. Se não fosse trágico, era cômico. Porque nós passamos a vida inteira nos esforçando com o esforço errado, morando com as pessoas erradas, trabalhando no trabalho errado, gastando a nossa vida e a nossa energia com coisas erradas, inadequadas. É preciso ter coragem de descer a escada e colocá-la no prédio certo. Mas antes disso, para não perdermos tanto tempo, e às vezes a vida é implacável, não nos dá essa oportunidade de colocar a escada lá no outro canto, olhemos direito antes de armar a escada, para ver se ela está no lugar adequado. Então percebam vocês que Pedro e João, eles querem que nós evitemos
é essa ilusão de que a correria, a pressa, o fazer mais rápido nos vai levar a bom termo. O fato de corrermos mais não é garantia de que chegaremos primeiro. E se chegarmos primeiro, não é garantia de que teremos um bom resultado. É tanto que João correu na frente, chegou lá primeiro no túmulo. Depois é que chegou Pedro. Mas quem entrou não foi João, quem entrou foi Pedro. Não adiantou correr tanto. Se ele não entrou, quem entrou foi o outro. Nós não ganhamos nada com a nossa correria de forma alguma. Eu já contei para vocês e conto rapidamente que quando eu estudava em São Paulo, eu tinha a Kombi do seminário nas minhas mãos, que eu era o econômico da casa, e precisava andar mais, para lá e para cá. E a Kombi era uma Kombi nova. E eu saí numa daquelas avenidas importantes, e o louco para chegar em casa, que já era tarde da noite, e tinha um Fusca na minha frente, velhinho, coitado. Me lembro do barulho dele até hoje. E eu fazia de tudo para ultrapassar e não consegui. Na hora que eu ia, ele botava para o outro lado. E eu, irado, com muita raiva, um jovem de 18 anos, depois de muito tempo eu consegui ultrapassar o bendito Fusca. Me mandei com toda velocidade. Depois de uns 10 minutos, num semáforo qualquer, eu parei. Adivinhe quem parou do meu lado? O bendito Fusca. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu corri tanto, podia ter morrido para chegar exatamente onde esse rapaz chegou, indo devagarinho. Quando nós corremos muito, no máximo ganhamos 2 minutos ou 3, e podemos perder o fundamental, o essencial, o imprescindível, que é a nossa vida. Então, não vivamos na correria. A única garantia de fazermos as coisas bem feitas é fazê-las devagar. E eu acrescentaria, façamos primeiro um enxugamento, façamos menos coisas, uma coisa de cada vez e vagarosamente. Aliás, para quem gosta de uma boa leitura, tem um livro chamado Devagar, Cal Honoré, um estrangeiro que morou no Brasil, dentre outros países, e alguém muito interessante de se conhecer no seu pensamento. Esse livro foi fruto de um movimento concreto, começou na Itália e já está espalhado por muitos países, especialmente na Europa e na América do Norte. São as cidades lentas, cidades que ganham selo de lentidão, que decidiram por 1000 razões viver de maneira mais lenta, mais tranquila, mais serena, priorizar pessoas e não carros e não máquinas. Então vale a pena a leitura de um livro como esse. Por último, Pedro e João representam aqueles que procuram a coisa certa no lugar errado. Procuram Jesus onde Jesus não está mais. Onde Jesus nunca esteve, que é no túmulo. Tem um escritor, poeta nosso, brasileiro, que deixou por escrito o que queria que pusessem na lápide do seu túmulo. E quando descobriram, ficaram admirados com aquela palavra. Ele queria que pusessem lá, eu não estou aqui. Coincide com aquilo que os discípulos procuraram e não encontraram. Jesus não está lá. Na morte nós não podemos encontrar a vida. No lugar de morte não há vida, há morte. E é por isso que procuremos a vida onde a vida está, onde ela brota para nós o tempo inteiro. Então nós buscamos Deus fora de nós o tempo todo. Às vezes nas igrejas, às vezes nos símbolos sagrados, aos quais nós nos agarramos com unhas e dentes. Às vezes nas doutrinas, nos sacramentos, na liturgia, nas imagens, nas religiões, e tudo aquilo que está fora de nós. E eu não quero dizer com isso que Deus não esteja nessas coisas. Mas se nós não o encontrarmos, repito, dentro, nós não encontraremos fora, porque Ele quis estar dentro. A comunhão que daqui a pouco vocês vão receber nos diz exatamente isso. A comunhão significa, eu vim para me tornar corpo e sangue, alimento vivo
e quero que vocês comam da minha carne e bebam do meu sangue. Jesus Cristo quis estar dentro. Nós somos a primeira igreja, somos o primeiro sacrário, antes do sacrário que está ali, recebendo a hóstia consagrada. Somos nós. Se nós não formos sagrados e não olharmos para os nossos irmãos e irmãs como pessoas sagradas, Cristos vivos na face da terra, nós nunca ressuscitaremos. Perderemos essa chance que Jesus Cristo nos faz com a sua própria ressurreição. E esse desafio de Deus para que ressuscitemos, não num futuro distante e vazio, mas aqui e agora, já. Que Deus nos ajude nesse empreendimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.